Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Shalom, shalom, bom dia, amada. Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional Daniel, capítulo 10. Eita, que o livro de Daniel é cheio de revelações, né? Cheio de coisas que eu e você precisamos. Revelações do alto, né? Esse capítulo 10 também tem algo sobrenatural, também tem anjo falando com Daniel, também tem revelações futuras. Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo. A tua presença é a que mais importa em nossas vidas. Tu és o amado de nossas almas. Santo, santo és tu, Senhor. Rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Te amamos, Santo Espírito, fica conosco, fala no nosso coração, ministra no nosso coração, nos traz revelação do alto, ajuda-nos a ter entendimento da tua palavra, santifica-nos, Deus, na fé, purifica-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, capítulo 10, a visão do homem vestido de linho. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Então já começou a falar, né? Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Lembra que Daniel, ele foi exilado pelos babilônicos, né? Então, assim, depois da Babilônia, a Babilônia caiu. Os medos e os persas, né? Que assumiram o poder, a grande potência mundial. E Daniel já estava lá, né? Com Ciro, rei da Pérsia. E aqui está falando que no terceiro ano ele recebeu uma outra visão. Daniel teve alguns eventos assim, né? Que não foi nada fácil. Vamos seguir aqui para ver. Versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Olha, que a gente conhece do jejum dos 21 dias, né? Então ele fala aqui de 3 semanas. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática. Até se passarem as 3 semanas. Então foi um jejum de 21 dias. Jejum de Daniel. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio. Você sabe que o calendário romano, que é o nosso calendário, é diferente do calendário judaico. Então aqui no 24º dia, né, o dia 24 do primeiro mês, que pra gente seria janeiro, no calendário judaico, o primeiro mês pra gente é meados de março para abril. Então, ele está falando entre meados de março para abril, no dia 24, seria em abril, né? No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre, que você vê que é lá na Síria, lá na Pérsia, né? Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo e o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Olha, aqui já não está falando que é um anjo, né? Nem está falando que é Gabriel, nem Miguel, mas está falando de um homem vestido de linho, né? E ele descreve aqui como ele achava que podia ser, como ele estava vendo. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanharam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. E assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Ou seja, ele desmaiou. Daniel desmaiou, ele teve uma visão tão forte, que ele ficou sem força, sem sentido nenhum, e ele desmaiou. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele me disse, Daniel, você é muito amado. Gente, olha como Deus faz questão, né? Deus faz questão de dizer, e olha, você lembra quando Jesus foi batizado, ele disse, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aqui o anjo está fazendo questão de dizer, Daniel, você é muito amado.
E eu quero dizer para você, você é muito amada. O Senhor ama você. Você é a queridinha do papai. Você é a filhinha do papai. Você é bendita, agraciada. Você é poderosa porque dentro de você tem o Todo-Poderoso. Você é muito amada. Antes mesmo de você nascer, Deus já te amava. Amém? Você recebe? Amém. Então vamos lá, versículo 11, né? Ele diz: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus-me em pé tremendo. Versículo 12, e ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá. Você viu aqui, eu sempre achei que esse anjo era Gabriel, né? Porque, como eu falei, só tem o nome de Gabriel e Miguel. Mas não está falando o nome do primeiro anjo, mas ele disse que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração dele, que Deus o amava, mas que tinha uma oposição. E eu quero dizer isso para você. O versículo 13 fala sobre isso. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. E agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Você viu que começou o capítulo dizendo que ele estava chorando durante 21 dias, durante 3 semanas. Daniel chorou, ele se humilhou, ele se quebrantou, ele clamou, ele intercedeu e ele jejuou. Ele disse que ele não estava comendo nada de bom, nada de gostoso, nada de saboroso, não tinha carne, não tinha vinho. E aí vem esse homem de linho e a visão é tão forte que Daniel desmaia, né, fica desfalecido. E o anjo vem, levanta ele e diz, a primeira coisa que ele diz: você é muito amado. E ele complementou dizendo: Daniel, desde o primeiro dia eu já queria vir, mas o príncipe da Pérsia, você sabe que em cada região tem uma entidade, né, uma potestade que fica nos ares justamente impedindo muitas vezes nossa oração de subir, muitas vezes impedindo que coisas sobrenaturais de Deus aconteçam sobre as nossas vidas, né? Então existe, e aqui ele estava dizendo que o príncipe da Pérsia era tão pesado, era tão forte que ele não estava conseguindo vir. E se não fosse Miguel, ele nunca teria passado, e demorou 21 dias para que isso acontecesse. Imagina uma coisa dessa, o quanto é importante eu e você sabermos disso, como o reino espiritual funciona, como é organizado, como as coisas acontecem, como tem forças sobrenaturais. Você querendo ou não, minha irmã, você já está numa guerra. O negócio é quem você está alimentando nessa guerra. É o príncipe da Pérsia? São as potestades que ficam sobre a região onde você está? Ou é o Espírito Santo de Deus que você tem alimentado, que tem fortalecido? Será que você tem fortalecido seu espírito ou sua carne? Versículo 14. Agora eu vim explicar-lhe. Agora ele vai falar o quê? De uma revelação. Deus contando segredos para Daniel de algo do futuro. Já está quase acabando esse capítulo aqui, ó. Aqui. Já está quase acabando. Então vamos lá. Versículo 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. E o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Minha irmã, eu e você, por mais que as coisas aconteçam, precisamos persistir, precisamos ficar forte, precisamos continuar e pedir que Deus renove nossas forças, nos fortaleça. Precisamos continuar, isso que ele diz: seja forte. Você lembra onde tem essa palavra? Deus fortalecendo Josué. Lá no primeiro capítulo de Josué, versículo 9, seja forte e corajoso, Josué, eu sou contigo. Lembra, né? Um pouco antes ele diz: olha, você precisa meditar na palavra de manhã e de noite.
seja forte, corajoso, eu sou contigo. E aqui, né, o anjo está falando com Daniel, seja forte, seja forte. Dito essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse, você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, ou seja, aquela potestade, né, que fica nos ares, que fica impedindo a oração de chegar, que fica impedindo a bênção de descer. E ele está falando aqui, eu tenho que lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Bom, eu acredito que o próximo capítulo ele vai começar a contar a revelação, mas a gente já vê como é que o negócio funciona, né? Fique forte, minha irmã, em nome de Jesus, seja forte, corajosa, Deus é contigo.